Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Começamos mais um programa AFIPESP na TV, que na sua grade de programação traz entrevistas, variedades e dicas culinárias. Vamos ter um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos para o início do programa. Até já então. Olá, amigos e associados da AFIPESP. Quero avisá-los que no dia 30 de julho, a Coordenadoria de Esportes vai promover nova etapa do circuito de caminhadas, desta vez no Parque da Independência, bairro do Ipiranga, a partir das 9 horas. Para fazer a inscrição, você vai precisar doar um ou mais agasalhos em bom estado, que serão entregues à campanha do agasalho da AFIPESP. As peças de roupas devem ser entregues antecipadamente na Coordenadoria de Esportes, que fica na rua Venceslau Braz, 206, Sé, São Paulo. Prestigie o circuito de caminhadas. Andar é um bom exercício, completo e em grupo muito divertido. Participe e até breve. Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. No início do nosso programa AFIPESP na TV, nós queremos já enunciar o tema deste programa: assédio moral no serviço público. O tema do nosso programa será voltado para um assunto polêmico, como todos sabem: assédio moral no serviço público. Uma pauta complicada, mas que faz parte do dia a dia de todos, inclusive dos servidores públicos. Para entender mais sobre este tema, temos a honra de receber Patrícia Brasil. A Patrícia Brasil é graduada em Administração de Empresas e Comércio Exterior pelo Centro Universitário do Estado do Pará, em 2002, em Direito pela Universidade da Amazônia, 2003, e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, 2016. Professora convidada da pós-graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho da Universidade Mackenzie. Professora assistente da Universidade de Salvador, coordenadora da área de Direito de Pós-Graduação do Centro Universitário da FMU. Pesquisadora, palestrante e autora de artigos técnicos. Integra os grupos de pesquisa Mulher, Sociedade e Direitos Humanos, Mackenzie. A Constituição Recuperada, Mackenzie e CSEC, e Dissenso, Discursos, Sentidos e Sociedade, Univas. Boa noite. Boa noite. Patrícia Brasil. Também é uma honra em recebermos a professora doutora Suzete Carvalho, especializada, pós-graduada Lato Sensu em Filosofia e mestre em Direito do Trabalho pela USP. Ex-presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 2ª Região e professora universitária. É servidora pública aposentada, associada da AFIPESP e colaboradora da Folha do Servidor desde a década de 80. Também já participou como palestrante de inúmeros congressos e seminários sobre servidores públicos promovidos pela Associação e de simpósios jurídicos da LTR. Escritora, seus temas versam aspectos abrangentes da experiência humana, entre artigos jurídicos, ensaios, transdisciplinares, crônicas, poemas e contos, publicados em centenas de jornais, revistas, livros, blogs e sites nacionais e internacionais. Coautora, entre outros, do livro Mulher, Sociedade e Direitos Humanos, finalista do Prêmio Jabuti de 2011 na categoria Direito. É a autora do livro O Olhar da Caprichosa, a arte de lidar com inveja, preconceito e fenômenos afins. Contamos, portanto, no programa de hoje, com duas especialistas que vão nos garantir um bom bate-papo. Boa noite, Patrícia Brasil. Boa noite, Suzete Carvalho. Olha, eu vou aprontar uma presepada para vocês duas, viu? Eu vou me desviar do tema assédio moral no serviço público para repercutir ainda sobre esse estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro com 33 participantes e que abalou não só os alicerces institucionais do Brasil,
mas abalou o mundo todo com esse tema que deploramos que tenha acontecido mais uma vez em nosso país. Eu queria saber qual é a sua opinião desse assunto, por que nós cometemos esses crimes que poderíamos considerar hediondos contra a mulher. Patrícia Brasil. Bom, boa noite. É lamentável que em 2016 a gente tenha que discutir esse tipo de problema, esse tipo de assunto. Ele decorre, obviamente, de uma cultura institucionalizada no país. E quando eu falo institucionalizada, eu me permito ir além da violência propriamente praticada pelos 33 homens, para entrar numa questão um pouco mais delicada, que é a institucionalização disso no Estado, que deveria trabalhar para impedir e para reprimir. Primeira providência que aconteceu: o atendimento à vítima, o atendimento a esta criança, essa adolescente que foi estuprada, foi feito por uma delegacia não especializada com inquérito presidido por um delegado homem. E isso por si já é um problema, porque fragiliza ainda mais, é como se perpetuasse a situação de violência a que ela estava submetida. Ora, ela acabou de sofrer um crime praticado por 33 homens e ela vai ser atendida pelo Estado pela figura de um homem. É obviamente que isso impede o correto atendimento e isso acaba se tornando uma violência institucionalizada, que vai perpetuar toda essa cultura que fez com que esse crime bárbaro acontecesse. Felizmente, hoje a gente tem um ativismo importantíssimo de redes sociais, sim, que é relevante, que fez um barulho através dos movimentos de mulheres, às vezes organizados ou não, mas que estavam ali com um meio livre de comunicação, que pressionaram o Estado e permitiram que o inquérito fosse transferido para uma delegacia especializada, como a lei determina, e especializada não só no atendimento de mulher, mas de criança e adolescente, que é o caso da menina estuprada. E em 2 dias você já teve providências que em quase uma semana não aconteceram. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Convenhamos que não tivesse acontecido no Rio de Janeiro ou em São Paulo, onde nós temos delegacias especializadas, mas numa cidade assim remota do interior, onde nós temos só o delegado. Como é que você solucionaria esse problema? A gente tem este problema gravíssimo no país inteiro. Eu sou do norte do país e eu sei que, por exemplo, existem cidades que não têm sequer médico legista. Então, a gente não teria como fazer exame de corpo de delito, por exemplo. Mas nós temos um mecanismo na nossa legislação que permite o desaforamento de determinadas ações para que a Justiça Federal entre. E a gente sabe que há um movimento, inclusive neste caso, em que a União está se fazendo presente para a apuração. Isso seria uma proposta viável. A outra proposta viável para que se desse o tratamento adequado ou um arremedo diante das falhas do nosso Estado, era a atuação de órgãos como, por exemplo, o Ministério Público Estadual, que tem o poder de fiscalizar, que tem promotorias já teria que atuar imediatamente. Já teria que atuar imediatamente através de suas promotorias específicas, deslocando equipes, se fosse o caso. Existe também uma interdisciplinaridade, uma transversalidade, na verdade, em que foi instalada na Secretaria hoje extinta, que atinge todas as esferas de governo, permitindo o atendimento integrado, permitindo que se desloquem equipes aos locais para que haja o atendimento adequado ao caso de violência. Então, assim, nós temos mecanismos legais, nós temos políticas públicas existentes que permitiriam que, desde o primeiro atendimento, ela recebesse o acolhimento necessário. E não precisaria ser só no Rio de Janeiro ou em São Paulo, em qualquer cidade do país, isso é possível. Suzete Carvalho, nós estamos repercutindo esse assunto porque a gente precisa lembrá-lo, relembrá-lo por várias vezes. Porque não podemos que esse assunto seja apenas um assunto de curta duração e que sobreponha a esse assunto uma outra e sensacional notícia, né? Então, nós precisamos sempre estar
relembrando esse infausto acontecimento. Como é que você vê esse estupro coletivo no Rio de Janeiro? Então, eu queria pensar nisso historicamente. Quer dizer, o estupro sempre foi o troféu do vencedor nas guerras, né? E ele vindo com essa cultura patriarcal que, não obstante tenha tido várias outras possibilidades, ela sempre volta tal qual a barbárie. Barbárie vem em ciclos. Nós tivemos alguns ciclos violentíssimos de barbárie no século passado, mas isso vem desde sempre. Esta barbárie banaliza o mal. Essa frase da nossa queridíssima, né, filósofa Hannah Arendt, a banalização do mal está posta neste momento diante de todos com este... Eu acho que a repercussão tem também a ver com o momento político, é um momento de um movimento muito grande, né? E porque há pouco tempo nós tivemos um caso de 4 moças no Nordeste que foram estupradas e lançadas de cima de um morro. E praticamente não se falou. Então, isto também é um motivo de interesses momentâneos, né? Divulgar ou não divulgar. E aí eu acho que isto tem que ser falado, sim, e muito, muito, sempre, para que as pessoas vão se conscientizando. O terror disso tudo é que a internet, que tem 2 lados, como tudo, né? A internet fez um papel terrível nisto. Então, é a banalização do mal em termos de comunicação, né? Que está fazendo com que tudo aflore e acaba virando esse terrorismo, né? Que nós vamos ter que lembrar sempre que há um terrorismo no ar. E você acha que com travas na internet, com legislação tentando delimitar esses efeitos da internet, você acha que isso poderia suavizar um pouco mais essa situação? Olha, eu acho que se tiver que haver censura, delimitação, seja lá o que for, precisaria começar pela grande mídia, né? Se é para controlar, então o controle teria que ser... Agora, é interessante que se possa expressar e que estas pessoas sejam responsabilizadas pelo que dizem, pelo que postam, né? Então, você tem que trazer um pouco os internautas à consciência crítica, porque existe uma grande acriticidade, né? Ninguém pensa, ele vai simplesmente falando o que lhe vem na hora, o que lhe interessa. Por ímpeto, né? Pessoas impetuosas. Impetuosas e também pela emoção, né? Porque é uma coisa que, por pior que a pessoa seja... Ainda ontem eu assisti um vídeo sobre um pastor que estuprou e matou uma menina de 10 anos. Meu Deus. E, não contente, ele com medo de que ficassem sabendo, jogou o corpo no mato e pôs fogo. E o fogo apagou daí a pouco. Então foi uma coisa brutal. Mas precisa vir à tona também. Verdade. Né? E ele diz que teria ficado... sei lá, ficado muito triste e achado que ele estava culpado, só que ele já havia sido condenado por estupro e havia sido libertado. Então, a legislação, o que é que permite isso, Patrícia? Por favor, eu vou pedir socorro para a doutora Patrícia, que entende tanto, só um segundo. Penso que seja muito menos a legislação e muito mais a falha de qualidade no nosso sistema. Você não consegue, por exemplo, ter uma informatização em tempo real de alguém que foi condenado no Pará e esteja praticando crime no Rio Grande do Sul, por exemplo. Não consegue uma facilidade para que a gente permita apurar as coisas
da forma que elas precisam ser. Então a gente tem um problema que enquanto a internet para a sociedade está incrível, para o Estado isso não funciona bem assim. E agora, já me intrometendo, não penso, embora a pergunta não tenha sido para mim, não penso que limitar, censurar a internet venha resolver, mas sim apenas transferir um problema que é um problema social para outros agentes e outros veículos. Concordo que se for para limitar, vamos começar pela grande mídia, porque é a grande mídia que nas suas novelas que invadem as nossas casas, obviamente porque existem lugares que não há outra opção de lazer, o Brasil é muito extenso, elas invadem a nossa casa com essa cultura. Elas invadem a nossa casa com a novela que normaliza a violência contra a mulher. Elas invadem a nossa casa com as músicas que normalizam violência contra a mulher. Pega o repertório aí de qualquer cantor sertanejo ou, por exemplo, da Marrom. Você tem músicas que deixam a violência completamente acrítica e normalizadas. E é isso, é aparelho de construção de educação, de cultura e de opinião. Nós vamos fazer uma interrupção no programa e vamos convidá-los para a continuação desse bate-papo com muita seriedade para o próximo programa, na próxima segunda-feira. Eu me despeço de todos, agradecendo a Patrícia Brasil e Suzete Carvalho pela participação, que muito elucidam sobre esse tema que estamos abordando de forma muito triste, né? Que é esse estupro coletivo que tem que repercutir ainda para que isso não seja apenas um noticiário episódico dos jornais e da televisão. Uma boa noite a todos e continue com a FIPESP na TV. Olá, amigo servidor, amiga servidora, público em geral que acompanha o AFIPESP na TV. Eu agradeço a sua companhia prestigiosa e peço a você que continue com a gente, porque hoje, em mais este programa da série Mundo Melhor com Atitude Social, nós vamos apresentar um tema, um assunto de extrema importância. Nós permanecemos aqui na Secretaria de Estado da Justiça, mais precisamente em sua biblioteca, um lugar muito lindo, histórico, e nós vamos conversar com o coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós vamos dizer para você sobre mais esta atividade da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Fica com a gente. E nós vamos conversar hoje com o coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Flávio Antas Correia. Como vai? Muito bem, obrigado, Thaís, pela oportunidade de nós tratarmos de um assunto tão delicado, mas tão necessário. Não é? É bom que a população saiba como se prevenir, não é verdade? Tendo conhecimento, conhecendo o assunto, a gente consegue prevenir, não é verdade? Então, muito obrigada por sua gentileza, sua disposição em estar conosco em mais esse programa da série que se chama Mundo Melhor com Atitude Social. E atitude social é isto, né? É a gente tomar ações que influenciam na vida das pessoas. O prazer é nosso, nós que agradecemos. Muito bem, muito obrigada. Doutor Flávio, eu, na verdade, me declaro surpresa com o assunto, com o tráfico de pessoas, né? Eu, na minha visão, isso era uma coisa que eu só vi em novela. Eu posso citar, né, uma novela recente em que mulheres foram levadas para um dos países árabes para serem prostitutas. Foram levadas e ficaram lá, né? Não conseguiam voltar. Isso acontece só no âmbito internacional? Isso acontece no Brasil? Isso é mais comum do que se pensa. Na realidade, quando se fala nessa vertente da prostituição, a origem geralmente são pessoas com uma escolaridade um pouco maior, a questão financeira influencia muito e muitas delas não sabem que vão
para lá para servirem como prostitutas, né? O aliciador, ele mostra um mundo de glamour, vão trabalhar em tal empresa, vão conversar com tais pessoas. Quando chega no local, principalmente na questão internacional, chegam no local, não é nada daquilo, retém o passaporte e aí a pessoa já começa a trabalhar como prostituta para poder pagar passagem, alimentação, estadia. Quer dizer, nada é de graça. Não. Elas não vão para lá, elas vão pagar a própria passagem, além de se escravizarem, de se deixarem escravizar, vão pagar todas as despesas de viagem. Na realidade, eles dizem que tudo está pago. Chega lá, olha, você está nos devendo isso, isso, isso. Que horror, que engodo, não é? Agora, como é que nos dias de hoje o acesso à informação é tão grande, é tão facilitado, a gente tem tanta mídia, como é que as pessoas ainda caem nesta conversa, neste aliciamento, nestas propostas tão ilusórias? Porque não sei se a gente pode pensar, será que eu cairia? Há uma questão que falam, é pobreza. Não é bem assim. Tanto que as pessoas com nível de escolaridade um pouco maior não têm uma questão de pobreza, né? Uma classe média... Pode até ter. Pode até ter, mas geralmente uma classe média, B1, B2, mas no trabalho no campo e nas oficinas, propriamente dito, aí sim a escolaridade cai um pouco. Mas então é uma questão de educação, eu diria até de ensino, né? A educação, às vezes, em casa, a pessoa não tem. A formal, né? Formal. Educação formal. Então, ela até pode ter a educação formal um pouco melhor do que a outra. E aí são as vertentes do tráfico de pessoas. A pobreza também deve influenciar. A pobreza, influenciar. ela influencia mais na questão do trabalho escravo, pelo que nós já percebemos dos diagnósticos que colhemos, né? É que o tráfico de pessoas, ele tem vertentes. Sim. Ele inclui o tráfico de pessoas para prostituição, para trabalho escravo. Como é que é isso, O tráfico doutor? de pessoas, ele é o genérico. O genérico. Então, o específico. Trabalho escravo, exploração sexual, tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos. Então, tudo isso é tráfico de pessoas. Muitas vezes também a questão das adoções irregulares. São Crianças que saem casos. do Brasil, assim, ou famílias. saem do Brasil ou interno. Ou mesmo interno. Uma pessoa vai até um determinado estado para levar para o seu, porque é difícil a adoção. Hoje nós temos o Conselho Nacional de Justiça, ele criou o cadastro único. Então, é uma fila que deve ser respeitada. Então, muitas pessoas a adoção irregular é considerada tráfico? Também. Também. O senhor, como é que a pessoa, numa situação dessa, ou que veja um amigo numa situação dessa, o que ela faz? Quem ela procura? Qual o primeiro caminho de proteção? Geralmente, quem está numa situação dessa não consegue acesso para fora. Se alguém souber, então procure através do 190. Quer dizer, né? Ela está incomunicável. Ela está praticamente incomunicável. Eventualmente alguém foge e é nesse momento que eles denunciam. Então procure a delegacia de polícia da sua cidade, do seu bairro, 190, né? A própria secretaria tem a ouvidoria que ela pode fazer a denúncia anônima. Então, anônima. É preservado o nome da Sim. pessoa. Meios A. Que bom, meios A. Eu vou pedir licença ao senhor, o nosso assunto é amplo, dá vontade de conversar muito mais, de perguntar muito mais, mas nós poderíamos fazer um outro encontro, ter um outro encontro para continuarmos essa conversa. Se o senhor me permitir, Será um nós prazer. continuaremos no próximo programa esse bate-papo que é tão interessante. Será um muito prazer. obrigada por sua companhia e não perca o próximo programa sobre tráfico de pessoas. Olá, amigos e associados da FEPESP.
O mês de junho não tem como fugir das tradições das festas, em homenagem a Santo Antônio no dia 13, São João no dia 23 e São Pedro no dia 29. São as quermesses de bairros, nas portas das igrejas, as festas nas escolas e a AFEPESP também não fica de fora, com seu 16º Arraiá, no próximo dia 25, que deve reunir milhares de servidores de várias cidades. O que tem em comum todas as festas? Alegria, danças e as receitas típicas. Não poderíamos deixar de enaltecer a culinária, que tem uma relação muito intensa com as festas juninas. Vamos apresentar para você uma receita da unidade de Poços de Caldas, a canjiquinha mineira. Junho tem temperaturas mais baixas e certamente esse prato pode ser muito bom para renovar as energias. Vamos conferir os ingredientes? Para servir aproximadamente 10 pessoas, você vai precisar 250 gramas de canjiquinha, 1 kg de lombo suíno em cubos, 1 kg de linguiça calabresa fatiada, cheiro verde a gosto e sal. A canjiquinha da unidade de Poços de Caldas vai ser preparada pelo Marcelo Bueno, chefe de cozinha do restaurante da sede. Acompanhe! Você vai precisar cozinhar a canjiquinha em uma panela de pressão com bastante água por 40 minutos. Em outra panela, frite o lombo e a linguiça. Depois coloque as carnes fritas na canjiquinha, já cozida, e deixe ferver por 10 minutos. Somente no fim do cozimento, acrescente o cheiro verde. Gostaram? Certamente neste mês de junho você vai encontrar alguma boa festa com comidas típicas de época. O Arraiá da FEPESP está chegando, dia 25. Lá teremos outras variedades desta rica culinária junina. Fique agora com imagens da unidade de lazer de Poços de Caldas. Obrigada por sua audiência e até breve.